Graça e paz, irmãos, amém? Quando eu saí de casa, eu falei, hoje nós vamos ter só os corajosos na igreja, né? Porque o friozinho que deu, pelo menos lá no Belo Horizonte, muita gente não quis sair de casa de manhã, né? E graças a Deus que você está aqui nessa noite. E o Senhor trouxe você aqui. E eu gostaria nesta noite, eu não sei você, mas o meu coração tem estado angustiado quando eu olho para o nosso país, quando eu olho para a situação caótica da nossa nação, o meu coração queima, o meu coração se entristece, quando nós olhamos para a realidade à nossa volta e nós vemos tantas coisas terríveis. E a pergunta é, o que fazer? As eleições estão aí e muitos estão sem saber em quem vão votar e se existe alguma esperança para essa nação. Então eu gostaria nessa noite de trazer uma meditação com esse tema, o caos provocado pelo pecado. O que tem levado a nossa nação a se encontrar como ela está? E para isso eu quero ler a palavra do Senhor com você. E a palavra do Senhor está em Isaías 59, capítulo 59, no verso 1 e 2. E eu gostaria de convidar você a ler esse texto comigo, amém? Vamos exercitar a nossa leitura? Vamos lá, vamos juntos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não os ouça. Então vejam, essa é a palavra do Senhor. Eu gostaria que você fechasse seus olhos mais uma vez. Senhor, essa é a tua palavra, viva e eficaz. Senhor, palavra que penetra no mais profundo do nosso ser, aonde homem nenhum pode alcançar. Por isso, neste momento, Senhor, nós te pedimos que o teu Espírito Santo venha abrir a nossa mente, o nosso coração e ministrar nas nossas vidas, Pai, para que nós saiamos aqui nesta noite, Senhor, conscientes, ó Pai, do que nós podemos fazer para mudar a situação da nossa nação. Senhor, em nome de Jesus eu clamo, quebra agora todas as cadeias, repreenda agora toda e qualquer ação de Satanás, que porventura queira nos impedir de ouvir a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, amém. Nós olhamos para Isaías 59 e neste capítulo, amados, nós vemos o estado espiritual em que o povo de Israel e o povo de Judá se encontrava. Estava havendo naquele momento uma angústia nacional profunda causada pelo pecado. O povo de Israel vivia totalmente entregue à iniquidade, à injustiça, à desonestidade, e Judá também estava enveredando por um beco sem saída que ele próprio havia criado. E como todos sabem, uma coisa que eu tenho aprendido muito nesses últimos dias, onde está o caos, o mal se instala. Se você observar os grupos muçulmanos dos países, esqueci o nome lá, que sempre entram nos países para dominar, eles sempre agem naqueles países que estão passando por uma crise social e política muito grande. Então, irmãos, nós vemos que os comunistas também se aproveitam do país aonde está fraco a justiça, aonde o caos está estabelecido, e ali eles entram para infiltrar todo tipo de pensamento e ideias e colocam ali leis que vão totalmente contrários à palavra do Senhor. Então, aonde está o caos, o mal se instala. O diabo se aproveita dessa situação. Então, ali no meio da comunidade de Judá e de Israel, o caos estava instalado.
os concidadãos que antes andavam com o Senhor estavam se apostatando da fé e agora estavam disseminando ainda mais de destruição, levando o povo de Deus, para mais longe do Senhor, para a apostasia. Então nós vemos que vocês sabem a história de Israel e de Judá, que tantas vezes o Senhor corrigiu, tantas vezes o Senhor repreendeu, tantas vezes o Senhor levou esse povo a situações de desespero nas mãos dos seus inimigos, com o intuito de corrigir aquele povo. Mas nós podemos observar em Isaías 59 que o povo não aprendera a lição. O povo não havia mudado o seu coração. O povo não estava voltado para o Senhor. E por isso o caos estava estabelecido ali. E agora então nós vemos que mesmo eles não aprendendo a lição, a correção divina ali estava agindo, e o povo, no meio de um gemido e de um clamor, ele ouve o profeta Isaías se levantar. E Isaías então, no meio daquele caos, ele se levanta para dizer que Deus não havia mudado. As mãos do Senhor não estavam encolhidas para que não pudesse salvar, e nem os seus ouvidos fechados para não ouvir o clamor daquele povo. Mas os pecados, as iniquidades daquele povo, era o resultado do caos que estava acontecendo ali. Por isso nós vemos ele dizendo: Deus não mudou. Deus continua sendo poderoso, continua reinando, continua agindo, mas as intenções e as motivações do coração do povo estavam longe do Senhor. As iniquidades, irmãos, é o que nós definimos como iniquidade. Iniquidade é a prática do pecado consciente, é a prática do descumprimento da lei conhecida. É quando voluntariamente um povo e uma nação escolhe andar no pecado, fazer o que é mal, mesmo sabendo que aquilo não é a vontade do Senhor, mesmo sabendo que Deus não aprova tais práticas. Isso é iniquidade. E ali, irmãos, ela estava instalada, o coração do povo estava endurecido, eles não se importavam mais em saber a vontade do Senhor. Cada um seguia o seu próprio caminho, cada um fazia aquilo que bem queria, e por isso o Senhor estava com o seu rosto tapados. O rosto do Senhor estava virado contra aquele povo. Então, queridos, eu quero ver com vocês aqui quais eram as evidências da iniquidade na vida do povo naquele momento e nos dias que nós estamos vivendo aqui, que Isaías descreveu. Veja comigo o verso 3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam a mentira, e a vossa língua pronuncia a perversidade. Amados, este versículo, Isaías denuncia que todo ser e do povo estava contaminado, estava dominado pelo pecado. Vejam a verdade descrita: as mãos do povo estavam contaminadas de sangue. O povo que se chamava povo de Deus estavam praticando assassinatos, estavam praticando coisas que não agradavam ao Senhor, apalpando o pecado, consciente de que isso era errado. Os dedos do povo estavam direcionados para o pecado, cometendo crimes, violências, agressões, imoralidades, como nos nossos dias nós vemos a pornografia. Quantos estão mesmo
dentro da igreja, com os seus dedos num cliquezinho ali, às escondidas na madrugada, em lugares aonde ninguém vê, praticando a imoralidade, praticando o pecado, achando que os olhos do Senhor não estão vendo. Da mesma forma, os dedos estavam direcionados para o pecado, a língua estava falando do pecado. Havia mentiras, o povo mentia, o povo difamava o seu próximo, fofoca, maledicência, uma língua contaminada, lábios que articulavam o pecado, lábios que falavam tudo que não edifica, tudo que não era puro, tudo que não tinha proveito. Os lábios do povo estavam contaminados, os seus pés estavam contaminados, porque corriam, se apressando para fazer o mal. Eles se apressavam em fazer aquilo que não agradava ao Senhor, prejudicavam e matavam pessoas inocentes. Olha o verso 7, confirma essa verdade. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. A desolação e a destruição acham-se nas suas estradas. O povo estava com a mente contaminada, uma mente maligna que maquinava pensamentos de como maltratar, de como derrubar o outro, de como armar ciladas para o outro. Irmãos, vejam que esta era a situação. Por onde aquele povo passava, eles deixavam o seu rastro de destruição, de inimizade e de desgraça. O coração daquele povo estava impuro. Olha o que Isaías diz no verso 8: o caminho da paz eles não conhecem, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortas. Todo aquele que anda por elas não tem o conhecimento da paz. Sabe o que isso significa? Que o povo não tinha prazer em andar no caminho da paz. Eles gostavam da confusão, eles gostavam da bagunça, eles gostavam da anarquia, eles gostavam de fazer aquilo que bem queriam. Eles não estavam interessados em andar no caminho da paz, o caminho do Senhor, o caminho que edifica, o caminho que traz vida, mas eles escolheram. Vejam que interessante, amados. O povo tinha o livre-arbítrio de fazer a vontade do Senhor, de obedecer a palavra do Senhor, de andar no caminho do Senhor, mas o texto diz que eles tinham prazer em andar no caminho contrário ao que a palavra do Senhor dizia. Então eles seguiam os seus próprios corações enganosos, fazendo aquilo que bem queriam. Logo, eles não tinham paz. Não tinham paz com Deus, não tinham paz com o seu próximo. Por isso, eles estavam sempre inseguros, porque eles não tinham segurança de onde eles iam e nem aonde eles iriam parar com toda aquela situação. Irmãos, o povo de Israel e o povo de Judá estava num declínio tão grande que se esqueceram de uma grande verdade que nós devemos observar e nos lembrar dos nossos dias. Preste atenção nisso. Os nossos primeiros atos pecaminosos, eles são feitos de escolhas próprias. Mas logo, uma pessoa que escolhe o mal, ela se torna prisioneira das suas próprias escolhas. E se elas persistirem nessas atitudes, elas perderão o poder de agir corretamente. Sabe por quê? Porque o mal foge do controle dos homens. Você quer uma prova disso? Quantas pessoas estão aprisionadas na pornografia? Porque começaram com um cliquezinho num site pornô.
E esse hábito foi se tornando cada dia mais decorrente, que a pessoa chegou num ponto de não conseguir mais tirar o dedinho daquela tecla do pecado. O salmista diz que um pecado chama outro pecado. Então, quando eu e você escolhemos um pecado, escolhemos praticar algo que não agrada ao Senhor, cuidado, porque nós estamos escolhendo caminhos tortuosos e nós não vamos ter o controle para parar de pecar. Logo, logo nós estaremos prisioneiros daquele hábito, daquela escolha, e fatalmente nós não vamos conseguir sair daquilo, porque o pecado se torna um hábito na nossa vida e nós ficamos aprisionados e não conseguimos mais sair. Então, amados, brincar com o pecado é brincar com fogo. Nós sabemos que ele vai incendiar, ele vai queimar. No começo parece que não dá nada não, mas à medida em que você vai brincando, e o Senhor vai falando, e você não ouve, e o Senhor vai falando, e você não dá ouvidos, continua praticando, você vai acabar se queimando e entrando numa situação de escravidão. E era exatamente isso o que estava acontecendo nos dias de Isaías. Ele nos descreve aqui para mostrar o quanto o pecado tinha dominado aquela comunidade em toda a sua totalidade. Veja que ele segue descrevendo a contaminação, a corrupção que não estava apenas na vida pessoal do povo, mas começou a se alastrar na sua vida secular. Vejam, irmãos, que ele segue descrevendo que quando uma pessoa escolhe o mal, logo ela está levando esse mal, esse pecado, para toda a sociedade. Veja o verso 4. Ninguém há que invoque a justiça com retidão, nem há quem pleiteie com verdade, confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Nos dias de Isaías, a semelhança dos nossos dias, os tribunais e os magistrados estavam corrompidos, o povo mentia nos tribunais, e os juízes davam sentenças injustas, enganavam e eram sendo enganados. Os inocentes eram condenados e os pecadores notórios eram inocentados. Olha o verso 14. Pelo que o direito se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode errar. Sim, a verdade desfalece e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor o viu e desagradou-lhe o não haver justiça. Então vejam, irmãos, nos dias de Isaías, aqueles que praticavam o certo eram vistos como errados. Aqueles que eram corretos eram condenados, eram oprimidos por aqueles que faziam o que era mal. Será que não está acontecendo isso nos nossos dias? Nós não estamos vivendo isso na nossa nação? O certo virou errado e o errado virou certo. Então hoje, quem desvia-se da palavra do Senhor é que está certo. Quem obedece a palavra do Senhor é perseguido. Quem obedece a palavra do Senhor é mal visto. Então, amados, nos dias de Isaías, o povo estava nesta situação. Os direitos eram dados aos que tinham poder e não aos que realmente mereciam. Havia suborno de todo lado. Eles subornavam as autoridades e oprimiam aqueles que eram justos e nunca recebiam um julgamento correto. O certo era visto como errado. Esse é o quadro da nossa nação, ou não é? Não é a realidade que nós estamos vivendo nos nossos dias? Veja que no verso 16,
Deus olha para a situação do povo nos dias de Isaías, e ele diz assim: e Deus viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Diante daquela calamidade, Deus olhou e não viu uma pessoa que estivesse intercedendo pela situação caótica do seu povo. Irmãos, e é nessa situação de frieza, de depravação, que os pecadores confiavam naquele caos para continuarem avançando com seus propósitos malignos, porque não havia reformadores que corrigissem o povo. Então, como que esses malfeitores agiam? Eles estavam infiltrados no meio do povo, eram concidadãos de Judá e de Israel. Qual era a conduta pecaminosa dessas pessoas? Olha que Isaías, ele usa duas comparações que subentendem a vigorosa condenação da conduta pecaminosa do seu povo nos seus dias. Olha como o povo se conduzia. Verso 5: chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos morre, e de um ovo esmagado sai uma víbora. O que Isaías está falando para nós nessa metáfora aqui? Chocam ovos de cobras. Você já viu alguém chocar ovo de cobra? O que vai acontecer com alguém que choca ovos de cobra? Eu fui pesquisar esse texto, ouvi várias pregações, fui atrás para entender, e ali estava o seguinte: a comunidade de Israel estava tão mergulhada no pecado, que eram como homens que chocassem ovos de serpentes venenosas. Quando nós olhamos sobre serpente na Bíblia, ela se refere a quem? A Satanás, não é? Todo lugar na Bíblia onde fala de serpente está se referindo ao poder das trevas, está se referindo ao poder do pecado, à malignidade. Então o povo estava chocando ovos de serpente. Sabe o que isso significa? Eles estavam acariciando o pecado, amaciando o pecado, esquentando o pecado. Ocupavam-se de coisas pecaminosas, sem proveito para si, mas que poderiam ser fatal para os outros. Irmãos, será que nós não estamos chocando ovos de serpente? Sabe aquele pecadinho escondido que você tem, que eu tenho, que ninguém está vendo? Que todas as vezes você vai lá e amacia aquele pecadinho, sabe que o Senhor não se agrada, mas você continua com aquele pecado. Você está chocando ovos de serpente. Você está chocando ovos de serpente. Você está ali acariciando algo que um dia vai dar à luz. E eu quero dizer uma palavra aqui em nome de Jesus. Amados, quando o Senhor nos mostra um pecado que precisa ser abandonado e nós não obedecemos, no particular, Deus vai nos expor. Grave isso no seu coração. Se o Senhor tem falado com você de algum pecado que você precisa abandonar e você não tem ouvido, você tem endurecido o seu coração como se não fosse com você. Se você não abandonar no particular, o Senhor vai te expor. Ele vai permitir que você seja exposto, porque Ele te ama e Ele não quer que você continue enganando você mesmo. Então, amados, vejam que essa palavra ela é muito séria. Essa pessoa que choca ovos de serpente, enquanto ela está chocando ali, ela está fazendo planos maquiavélicos de como prejudicar as pessoas, de como contaminar outros. E aí vem o termo que fala: quem comer desses ovos morre. Então vejam, contaminam com o seu veneno.
Sabe aquela pessoa que está na prática do pecado, mas ela não quer ficar no pecado sozinha. Então ela traz vítimas para perto dela e começa a contaminar a mente e o coração daquela pessoa, para que aquela pessoa comece a fazer o mesmo pecado que ela. Isso é um chocador de ovos de serpente. E vejam, queridos, que esse processo é tão terrível, que quando o ovo é quebrado, nasce a serpente. Então veja, quando os ovos se quebram, as serpentes ficam soltas. Quando os planos perversos são colocados em ação, o mal se esparrama e contamina todo lugar aonde a pessoa está. Irmãos, nós precisamos vigiar. Será que nós não estamos sendo contaminados por pessoas que estão chocando ovos de serpente? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando eu era imatura, quando eu era ainda adolescente, muitas vezes eu fui sanduíche dos outros. Em que sentido? Pessoas me usaram para fazer o que era errado na minha ingenuidade. Eu me lembro disso muitas vezes, e eu quero citar isso aqui porque é uma realidade. Eu me lembro quando nós tínhamos assembleia na igreja, e eu era tão ingênua, tão pura, eu não tinha maldade no meu coração, eu só queria fazer o que era certo, mas logo alguém enchia a minha cabeça com alguma coisa, e me fazia questionar e fazer coisas que eu tinha tanta ingenuidade. E só depois eu fui perceber que eu tinha sido sanduíche de alguém. Alguém que estava semeando mal, que não tinha coragem de se mostrar, mas usava a minha vida para expor aquilo que estava no coração. Então, irmãos, não seja sanduíche de ninguém. Não deixe ninguém usar você. Não deixe ninguém usar você para semear o mal. Busque discernimento do Senhor. Busque orientação do Senhor. Não seja contaminado com veneno de víbora. Não seja contaminado com veneno, porque esse veneno vai se alastrar. Ele vai contaminar todas as pessoas que estiverem do seu lado. Então vejam, amados, Isaías usa uma outra metáfora para dizer como que aquelas pessoas malignas eram usadas por Satanás. Ele diz que elas, vejam, o texto fala, tecem teias de aranha. Tecem teias de aranha. Então olha que interessante, essa metáfora diz claramente que eram tão malignos que teciam teias de aranha. Mas como que nós vamos entender isso? Para a gente entender o que Isaías está querendo dizer, a gente precisa saber quais são as particularidades de uma teia de aranha? Quais são as propriedades de uma teia de aranha? E por que pessoas ímpias tecem as teias de aranha? Sabe por quê? Teias de aranha são agentes de morte. Vocês sabem que as aranhas tecem as suas teias com o propósito de aprisionar e matar as suas vítimas. Então, infelizmente, no meio do povo de Israel e de Judá, haviam aqueles que estavam tecendo teias de aranha, que estavam ali com o propósito de aprisionar vítimas e matar essas vítimas espiritualmente. Teias de aranha, queridos, elas são terríveis porque elas são esquemas inúteis e ilusórios. Vejam que as teias apontam para a futilidade. Ninguém consegue se cobrir com uma teia de aranha. Ela não serve para nada, mas ela passa a ilusão de que ela pode cobrir. Olha o que o texto diz no verso 6. Suas teias não servem de roupa. Elas não conseguem cobrir-se com o que fazem. Suas obras são más. E atos de violência estão em suas mãos. Como que uma pessoa que tece teias de aranha faz? Ela contamina. Ela semeia disfarçadamente o mal entre as pessoas. Ela usa a teia para
dá uma camuflada, né? Para ninguém perceber as verdadeiras intenções. Então, por isso que ela não cobre. Por quê? Porque o que ela oferece para as pessoas não traz edificação, não traz crescimento espiritual, não leva você para perto do Senhor. Pelo contrário, ela tenta envolver você em coisas fúteis, coisas que não têm proveito nenhum. Vou citar um exemplo. Como que nós podemos identificar uma igreja que as teias de aranha estão sendo tecidas? É só você observar. Quando uma igreja não tem nenhum programa que traz crescimento espiritual, mas tem várias agitações, tem vários eventos que não trazem edificação, é um exemplo de uma igreja que está tecendo teias de aranha. Ou seja, eu estou iludindo o povo, eu estou trazendo o povo para um agito, né? Uma agitação. Porém, a vida do povo não muda, não tem transformação de vida, não tem abandono de pecado, não tem edificação espiritual. Nós nos tornamos pessoas melhores. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma fachada de espiritualidade que, na verdade, não existe. Então, irmãos, cuidados com as teias de aranha. Cuidado com aqueles que tecem teias de aranha, que iludem você, prometendo para você uma coisa que vai trazer para a sua vida futilidade, que não vai te trazer crescimento espiritual. E vou dizer uma coisa para você, nos nossos dias está cheio de tecedores de teias de aranha. Pare e analisa, né? O que está sendo falado está trazendo crescimento, está me tornando uma pessoa melhor. Nós precisamos discernir para não sermos enredados nessa teia, porque essa teia tem o propósito de levar você cada vez mais longe do Senhor, para você não conhecer o propósito de Deus na sua vida. Então fique atento. Nos dias de Isaías isso estava acontecendo. Essa conduta do povo significava que eles estavam disfarçadamente cobertos, escondidos pelas teias de aranha, levando suas vidas a uma vida sem utilidade, fazendo coisas que não oferecem veste de salvação, nem propósito de vida, nem produzem vida. Disfarça a espiritualidade, mas não produz frutos. Nós precisamos estar atentos. As teias de aranha são destruidoras, queridos. Tem um desenho do esmilinguido, que aparece uma dona aranha dentro de uma caverna escura, e ela pede socorro para o esmilinguido. Entra aqui para me ajudar, né? E ela mente para ele que ela está precisando de ajuda, que ela quer que eles entre lá para comer com ela, para jantar com ela, né? E o amiguinho do esmilinguido, o piriá, ele está ali morrendo de vontade de entrar para comer, querendo entrar lá, acreditando na palavra da aranha. E aí o esmilinguido fala: piriá, não vamos entrar ali, porque isso é mentira. E aí depois mostra, quando eles iluminam aquela caverna, a aranha está lá pronta para abocanhar os dois. Querido, cuidado com tecedores de casa de aranha. Você pode ser uma vítima deles. E eles podem abocanhar você e tirar você da presença do Senhor. Então fique atento. Nos dias de Isaías, no meio do povo havia aqueles que tinham se apostatado da fé, que não criam mais no Senhor, que não buscavam mais a vontade do Senhor, e estavam tecendo teias de aranha para levar o máximo de pessoas com eles. Então fique atento. Teias de aranha operam toda espécie de iniquidade, são obras más, são atos de violência. Por quê? Por que é tão difícil detectar? Porque pessoas assim agem às escondidas, não têm coragem de mostrar a sua cara. Então elas agem por trás dos bastidores, sutilmente como uma víbora. Você não percebe, mas elas estão agindo, né? E quando você vê, você já caiu na teia e não sabe por quê. Promovem atos de violência,
Ninguém pode se vestir desses maus esquemas como se fosse uma roupa. Porque se fizer assim, logo descobrirá que está em grave dificuldade. Aqueles que tecem teias de aranha prejudicam o próximo, não querem o bem do seu próximo. Porque eles estão emaranhados, então ele quer trazer você para ficar emaranhado também. Vejam o que o texto diz em Romanos 3,12. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpente está nos seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Pessoas que tecem teias de aranha, querida, amaldiçoam os outros em vez de abençoar. Trazem maldição e amargura em vez de trazer bênção do Senhor. Amados, quando eu olhei para esse texto, eu fiquei imaginando a situação da nossa nação. Que quadro triste Isaías nos apresenta. No verso 12, ele fala como aquele quadro poderia ser revertido. Como poderia mudar aquela situação caótica que estava implantada ali. Ele deixa claro que o povo precisava se converter, reconhecendo e confessando as suas transgressões. Era a única maneira de Deus quebrar aquela maldição. Era a única maneira de Deus sarar aquele povo. Precisava haver uma conversão. E conversão é o que, irmãos? Mudança de rumo, mudança de caminho. Se antes eu tecia casa de aranha, eu não vou tecer mais. Se antes eu chocava ovos de víbora, eu não vou chocar mais. É uma mudança de atitude, mudança de caminho. Veja o verso 12. Isaías diz: muitas são as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco, e reconhecemos as nossas iniquidades. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir as mentiras que os nossos corações conceberam. Vejam que Isaías chama o povo e toda a nação a reconhecer o pecado e confessar as suas iniquidades que havia se alastrado na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida social e na vida espiritual. Sem essa conversão, irmãos, não haveria cura para as suas almas. Vejam o quadro sombrio que Isaías pinta da baixa espiritualidade e da apostasia que estava ao lado do povo. Olha só, o juízo e a justiça não alcançavam mais o povo. Deus não defendia mais a causa. Não é isso que está acontecendo nos nossos dias? Nós temos clamado para Deus mudar a nossa nação. Nós temos clamado por justiça, mas nada acontece. Olha o verso 11. Procuramos justiça e nada. Buscamos livramento, mas está longe. A retidão, o agir correto, não conseguia mais alcançar aquela nação, aqueles pecadores. Eles estavam tão mergulhados no pecado, que eles não conseguiam mais achar o caminho de volta. Estavam cegos, procuravam, mas não achavam livramento. Olha o verso 9. Procuramos, mas tudo são trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Como cego, caminhamos apalpando o muro, tateamos como quem não tem olhos. Ao meio-dia tropeçamos, como se fosse e entre os fortes somos chamados como mortos. Que situação espiritual o povo estava.
Vejam, irmãos, eles estavam tão cegos, tão longe da luz, que mesmo no meio-dia, eles não conseguiam enxergar. Havia somente a melancolia da perversidade. Eles estavam escravizados. A prática contínua do pecado levou o povo a perder a capacidade de fazer o que é direito. Perderam o seu livre-arbítrio e eram escravos da sua natureza pecaminosa. O fato deles terem escolhido andar nas trevas resultou na perda da visão espiritual. Aquilo que eu falei antes. Quando nós insistimos em permanecer no pecado, irmãos, nós vamos ficar escravizados. E a pessoa no pecado, ela perde a visão espiritual. Ela não consegue mais enxergar o que Deus tem para ela. Ela não mais consegue ter a visão de Deus para a sua vida. E ela vive tateando, procurando encontrar a luz, mas não encontra, porque está nas trevas. Eles estavam mortos espiritualmente. Olha o verso 10. Entre os fortes somos como os mortos. Morte espiritual, querido, significa uma pessoa sem vida, sem forças, sem ânimo, mergulhado na treva do pecado. Isso nos faz lembrar de Davi. Quando ele pecou, o pecado de adultério com Batseba, a Bíblia diz que ele perdeu totalmente a força dos seus ossos. Ele estava fraco, seco, perturbado na mente. Ele não tinha paz, porque o pecado dele estava diante dele e a culpa consumia Davi. E Davi não tinha mais alegria nem vigor, porque o pecado tira toda a força, elimina toda a energia que você tem para buscar e fazer aquilo que é de Deus. Por isso, irmãos, muitas vezes nós não prosperamos naquilo que nós nos dispomos a fazer, porque não temos força, não temos ânimo, não há disposição, porque estamos mortos espiritualmente. Eles estavam com o espírito abatido. Olha o verso 11. Todos nós urramos como ursos, gememos como pombas. Vejam aqui, que pombas e ursos uivando são metáforas que apontam para pessoas de espírito abatido. Amados, eles começaram a lamentar as condições miseráveis que eles se encontravam. A nação toda. Eles lamentavam o estado que eles estavam. E eles começaram a gemer. Sabe por quê? Porque uma pessoa no pecado não tem prazer de viver. Uma pessoa no pecado, querido, ela não tem prazer da sua existência, porque ela não tem paz. Ela é oprimida constantemente, com perturbações da sua mente. Por quê? Porque Deus se opõe ao pecado. Você já imaginou você andar debaixo da oposição divina? Tudo que você faz vai dar errado. Porque Deus se opõe ao pecado. Então não espere bênção de Deus enquanto você não dispor a abandonar o pecado na sua vida. Era exatamente isso. Eles estavam uivando como ursos. Um urso buscando inutilmente por alimento. Eles não estavam mais suportando aquela situação de angústia, aquela miséria, aquela situação da nação. Por onde eles iam, eles só viam iniquidade. Aonde eles buscavam, só tinha pecado. Não é essa sensação que nós estamos tendo no Brasil, amados? Quando você vai no SUS, que desespero de ver aquele pouco caso, que desespero de ver os nossos líderes que deveriam ser os primeiros a fazer o bem, fazendo mal, oprimindo os pobres. Irmãos, é a situação do nosso país. Nós vemos que o pecado tira a alegria.
e a paz e o que resta é uma angústia constante. Então, queridos, o profeta aponta para a solução. A conversão é o caminho da salvação. A partir do verso 12 até o verso 15, Isaías fala o que o povo deveria fazer, como o povo deveria agir. E ele então visualiza o povo naquela aflição, confessando o seu pecado, colocando diante de Deus as suas rebeldias, suas transgressões, as suas infidelidades, os seus desvios. Veja, no verso 13, Isaías diz que o povo deveria reconhecer qual era o seu maior pecado. O verso 13 diz: rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus. Sabe qual era o maior pecado do povo? Terem se afastado do Senhor Deus. Amados, a razão do nosso país está mergulhado neste caos. É porque o povo de Deus tem se afastado do seu Deus. O afastamento de Deus tem trazido toda essa estado de caos que nós estamos vivendo na nossa nação. A apostasia levaram o povo a se rebelarem contra Deus, a negarem a Deus, a se afastarem dele e da sua vontade. O povo começou a levantar deuses para si mesmo, começaram a praticar idolatria. Irmãos, quantas vezes nós levantamos deuses para adorar? Quantas vezes nós deixamos de fazer a vontade do Senhor para fazer vontade de outras pessoas? E quando nós fazemos isso, nós estamos colocando essas pessoas no lugar de Deus. E isso chama-se idolatria. E idolatria é um pecado abominável ao Senhor. Então, irmãos, eu preciso escolher ouvir a palavra do Senhor, obedecer a palavra do Senhor, independente de qualquer coisa que estiver à minha volta. Ele é o nosso Deus. Então o povo havia se apostatado, eles tornaram-se opressores dos fracos, rebeldes para com toda a lei, não obedeciam mais a palavra de Deus. Deus estava falando, vai por aqui, e o povo ia por lá. Faça isso, e o povo falava, fazia o contrário. A palavra de Deus não era mais autoridade para o povo. Irmãos, nós estamos vivendo isso nos nossos dias. Possuidores de um coração corrompido, com ódio e ludíbrio. O que é ludibriar? É enganar, é usar de má fé com as pessoas mais ingênuas. Quantas vezes nós manipulamos pessoas para conquistar aquilo que nós queremos? Isso é pecado, irmãos. E isso estava acontecendo lá em Israel. O povo tinha corrompido todo o aspecto da sociedade, praticaram uma adoração falsa e hipócrita. Estavam lá fazendo tudo que era errado. E depois iam diante do Senhor, levantavam a sua mãozinha e adoravam o Senhor. E Deus olhava aquilo. Eu não estou recebendo nada disso. Porque eu sei que vocês estão chocando ovos de serpente. Eu sei que vocês estão tecendo teias de aranha. Eu sei quem vocês são quando ninguém está vendo. Deus não aceita uma adoração contaminada com o pecado. Por toda a Bíblia, irmãos, nós vamos ler. E Deus deixa bem claro que Ele não aceita um culto hipócrita. Misturado com mentira, misturado com engano, misturado com falsidade. Deus não se deixa enganar por ninguém. Deus nos conhece e Ele sabe quem cada um de nós somos. Ele nos conhece no particular. Eu não conheço ninguém, mas Deus sabe. Deus sabe quem eu sou e Deus sabe quem você é.
Então nós vemos que o profeta diz que não havia naqueles dias nenhum agente humano que pudesse corrigir aquele povo, que pudesse trazer uma reforma naquele povo. Então o que aconteceu? Verso 16, ele ficou espantado quando viu que não havia ninguém que socorresse o seu povo. Então com a sua própria força, ele venceu. E por ser o grande Deus justo, conseguiu a vitória. E no verso 17 nós vemos uma coisa linda, irmãos, que é a esperança da igreja no Brasil, que é a esperança de cada um de nós nessa noite. O Senhor promete, no verso 17, o Senhor vestiu a couraça da justiça e pôs na cabeça o capacete da salvação. A vingança lhe serviu de roupa e a sua ira foi a capa que usou. Ele dará a cada um o castigo que merece. Na sua ira castigará os seus inimigos e povos de países distantes receberão o que merecem. Irmãos, Deus aqui está dizendo, olha, eu estou vendo o clamor do meu povo. Eu estou vendo o clamor do justo. Eu estou vendo as lágrimas do aflito e do abatido de espírito. Eu estou vendo o meu povo sofrer no meio de tudo isso. Eu não estou indiferente. E eu mesmo vou me levantar e vou agir. E aqui mostra uma figura tão linda do Senhor se levantando como um general, como um soldado, como um guerreiro, para guerrear em favor do seu povo. Vejam aqui, queridos, que ele mostra a armadura que ele vai vir para usar para mudar a situação. A couraça. Couraça aqui significa retidão, significa zelo. Irmãos, Deus vai vindicar a sua santidade. Deus não deixa o mal prosseguir. Chega um momento que Deus fala, basta. E quando Deus fala basta, Ele se levanta e começa a agir. Porque Ele não troca a glória dEle e não dá ela para ninguém, a não ser para Ele. Então, amados, aqui nós vemos que Deus vai se levantar como um guerreiro com uma roupa. A roupa aqui está apontando para a vingança. O Senhor é o vingador. O Senhor é aquele que vai trazer à luz as intenções e motivações dos corações. É Ele quem vai julgar a causa do justo. A capa aqui, em Isaías, que Deus vai usar, aponta para a fúria, para a ira. Todas essas peças da armadura, irmãos, representam o julgamento de Deus. E os seus resultados, qual é o resultado? Qual é a intenção de Deus quando Ele se levanta? Quando Ele manifesta o julgamento dEle, a ira dEle sobre uma nação? Irmãos, Deus é tão lindo, Deus é tão amoroso, que Ele permite a ira dEle, sabe para quê? Para fazer o povo entender que não há vida longe do Senhor. Deus se levanta com a sua ira sobre o nosso país muitas vezes. Nós estamos vendo isso, irmãos. Nunca havia furacão no Brasil. Nunca tinha tantas coisas terríveis que nós estamos vendo. Por que que isso está acontecendo? O Senhor está se levantando porque Ele não aguenta mais. Ele não suporta mais a iniquidade. Ele se levanta e permite a ira dEle para fazer a sua igreja acordar, para trazer o seu povo de volta para Ele. O povo que havia se afastado da sua vontade. O povo que havia se afastado do centro do seu querer. Ah, irmãos, Ele dará a cada um o castigo que merece. Deus não está indiferente. Ele é o justo juiz. Ele é o advogado do justo e do oprimido. Se você tem sido injustiçado, confia no Senhor. O Senhor é o seu advogado. O Senhor vai pelejar por você.
Ele vai te dar livramento. E Ele vai fazer aquilo que lhe apraz com aqueles que não temem o Senhor. Eu quero terminar com o verso 3, onde o Senhor diz assim: o Senhor se prepara para a guerra e sai pronto para lutar como um soldado valente. Com toda a força, Ele solta o grito de batalha e com o seu poder derrota os seus inimigos. O Senhor diz: por muito tempo eu não disse nada. Eu fiquei calado, eu não respondi, mas agora eu vou gritar como uma mulher em dores de parto. Vou me lamentar e clamar. Ah, irmãos, está chegando esse momento. O Senhor está se levantando e Ele diz para mim e para você: olha, eu fiquei calado por um tempo, mas eu estou me levantando e eu vou clamar. E eu vou levantar como guerreiro. E eu vou vir com justiça para o meu povo. Eu vou pelejar em favor do meu povo. Amados, por isso que Isaías, no verso 1 e 2, ele declara. Talvez você e eu possamos pensar: por que a nossa vida muitas vezes está um caos? Porque a nossa família muitas vezes está um caos. Porque a nossa igreja muitas vezes está um caos. Com tantas coisas que aconteciam lá nos dias de Isaías, nós vemos no nosso meio hoje. Por quê, irmãos? Nós nos perguntamos: por que nós estamos gemendo? Porque nós estamos angustiados. Porque o nosso Brasil está do jeito que está. Será que Deus não se importa? Será que Deus não tem mais poder? Isaías diz: as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos fechados para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o seu rosto se esconde de vós, de maneira que Ele não vos pode ouvir. Irmãos, nesta noite, Deus chama a mim e a você para uma conversão. Está na hora de mudança de vida, está na hora de arrependimento, está na hora de confessar os nossos pecados e as nossas iniquidades. 2 Crônicas 7,14 diz o quê? Vamos ler juntos? 2 Crônicas 7,14, vamos lá, bem grande. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Você é povo de Deus? Amém? Você é povo de Deus? Então o Senhor está chamando o seu povo para se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos. Irmãos, vamos lançar fora o pecado da nossa vida. Queridos, como eu já disse para vocês, eu sou filha dessa igreja. Por muitas vezes esta igreja esteve sem pastor. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu era ainda jovem quando nós estávamos sem pastor. E sabe qual foi a reação da igreja naquele momento? Eu me lembro até hoje. Nós nos unimos com todo o nosso coração e buscamos o Senhor. Nós começamos a orar para o Senhor mandar quem Ele queria. Não era o A nem o B, não era a minha vontade, mas era do Senhor. A igreja começou a orar e jejuar, a igreja se uniu para buscar a vontade do Senhor. Irmãos, é isso que nós temos que fazer neste momento. O Senhor não vai fazer o que eu quero nem o que você quer.
Ele vai colocar quem Ele quer, porque Ele é Deus, e Ele é o Senhor da igreja, e Ele tem o melhor para a igreja, e eu e você não sabemos o que é melhor. Então chegou a hora de nós pararmos com essa politicagem e buscarmos a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, é a vontade do Senhor. E quem estava conosco naqueles momentos, os mais velhos aqui sabem disso, o Senhor restaurou a igreja. O Senhor restaurou a igreja, porque a igreja estava humilhada na presença dEle. A igreja não estava pecando, a igreja não estava falando, mentindo, enganando, nem maltratando seus irmãos. A igreja se uniu no mesmo propósito, no mesmo coração, no mesmo desejo de ver a vontade do Senhor. Então nesta noite, amados, eu quero desafiar você, em nome de Jesus. Vamos nos unir, vamos buscar o Senhor até que Ele venha. Vamos buscar a vontade do Senhor, porque a igreja é dEle. Vamos nos humilhar. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Deus querido, nós te amamos, nós te adoramos, Senhor, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira. A Tua palavra, Senhor, ela vem de encontro com cada uma das nossas necessidades. E nesta noite, Senhor, nós queremos te pedir, tem misericórdia de nós, porque temos pecado contra Ti, temos transgredido a Tua palavra, Senhor, temos achado que nós sabemos o que é melhor para a Tua igreja. Que pretensão a nossa. Senhor, nesta noite, nós queremos confessar o nosso pecado, confessar a nossa iniquidade e pedir, tem misericórdia de nós. Nós entregamos, Senhor, o futuro desta igreja nas Tuas mãos, Senhor. E pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja manifestando a Tua vontade, o Teu querer. Que o Senhor esteja dando graça, sabedoria e discernimento para o Teu povo, Pai. Para o Teu povo, Senhor, se submeter à Tua vontade e confiar e crer que o Senhor é o soberano e o Senhor tem o melhor para nós. Senhor, começa nesta noite uma obra de restauração, uma obra de cura, uma obra de renovação nesta igreja, Pai, para que nós possamos ver a glória do Senhor encher este lugar e o Teu nome ser engrandecido aqui, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Senhor, sara a nossa nação através das nossas vidas. Porque quando a igreja estiver sarada, Pai, a sociedade vai ser contagiada. Então Deus, sara a minha vida, sara a vida dos meus irmãos aqui. E usa-nos, Senhor, para que nós possamos contagiar e sarar esta nação. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Em nome